Bom, pessoal, então nós estamos aqui de volta para mais uma das nossas videoaulas e dessa vez o nosso tema é a equação geral da circunferência. Alguns autores também chamam de equação desenvolvida da circunferência. É a equação do tipo x² mais y² mais ax mais by mais c que é igual a zero. Essa equação vai representar uma circunferência. Assim como a equação reduzida, essa equação também vai representar uma circunferência. Vendo alguma coisa com essa forma aqui, muito provavelmente essa equação vai representar uma circunferência, tá? Como é que nós vamos fazer para construir uma equação desse modelo, uma equação geral de circunferência? Nós vamos partir da equação reduzida, que nós já aprendemos numa aula anterior. Bom, vamos então pensar num exemplo. Nós temos vamos imaginar uma circunferência cujo centro seja o ponto C, de coordenadas -3 e 2. E essa circunferência vai ter um raio 5, um raio medindo 5 centímetros, por exemplo. A equação geral, a equação reduzida, tem essa forma aqui. Vocês já estão habituados a trabalhar com essa equação. X menos x do centro, sendo que xc é o x da coordenada lá do ponto central da circunferência, ao quadrado, mais y menos yc ao quadrado. O yc é o nosso coleguinha aqui, ó, é o y do centro, é a coordenada y do ponto central da circunferência. E o nosso r ao quadrado aqui é a medida do raio dessa circunferência. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos substituir o xc pelo x do ponto, pelo x do centro, e o yc pelo y do centro, e obviamente o r aqui pela medida do raio, ok? Vamos fazer isso. Bom, então olha só, retornamos aqui, e aí o que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, do jeito que estava e substituí o x centro por -3. Então, x, esse menos é o da fórmula. Aí o x do centro, como nós estamos vendo aqui que era -3, eu coloquei aqui. E para separar os dois sinais, nós estamos usando outro parêntese aqui. Mais y menos yc. Olha aqui, o yc foi substituído por 2. De onde é que veio esse 2? Daqui, ó, do centro da circunferência, das coordenadas do centro. Ao quadrado, né, que é igual a raio ao quadrado. Nós pegamos a medida do raio 5 e trouxemos para aqui. Fizemos a substituição, certo? Beleza, o que eu preciso resolver aqui? Eu tenho que combinar esses dois sinais para eliminar esse parênteses. Menos com menos, mais. Então, vamos fazer isso. Bom, então olha só, eu vim aqui e eliminei o parênteses, menos com menos, mais. Então, ficou x mais 3 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, que é igual 5 ao quadrado aqui, ó, veja bem que eu já resolvi essa potência. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Então, essa equação aqui, ó, essa equação aqui é a equação na forma reduzida. Então, essa equação, x mais 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 25, é a equação que representa, que vai indicar para nós essa circunferência aqui, cujo centro é -3 e 2 e o raio é 5. Só que agora nós queremos avançar, nós queremos a equação geral dessa circunferência. Nós queremos que essa equação saia desse formato e se apresente nesse. Como é que nós vamos fazer? O que nós estamos percebendo aqui? Nós não resolvemos esse parêntese e nem esse. Isso aqui, ó, x mais 3 elevado ao quadrado, nós vamos lembrar lá do 8º ano, isso aqui é um produto notável. É o quadrado da soma de dois termos. Eu tenho dois termos dentro do parêntese e estão elevados ao quadrado. Isso é um produto notável, nós chamamos de quadrado da soma de dois termos. Aqui o outro nós temos o quadrado da diferença de dois termos. Então eu tenho dois termos sendo subtraídos, y e 2. E esses dois termos estão elevados ao quadrado. Então esse também é um produto notável.
Para chegar na equação geral, nós vamos ter que desenvolver esses dois produtos. Vamos ver como é que faz isso. Então, olha aqui, vamos resolver o parêntese. O primeiro produto notável, x mais 3 elevado ao quadrado. Tudo que está elevado ao quadrado tem que ser multiplicado duas vezes. Então, eu coloquei o parêntese aqui duas vezes. E vou multiplicar naquilo que vocês costumam chamar de chuveirinho, a propriedade distributiva. Nós vamos multiplicar todos por todos aqui, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Então, multipliquei o primeiro termo, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Depois, 3 vezes x, 3x. E por último, 3 vezes 3, 9. Então, ficou aqui, ó, de modo que a gente percebe aqui no meio dois termos semelhantes, 3x e 3x. Então, nós vamos juntar esses dois termos. Então, ficou x ao quadrado, 3x mais 3x, 6x mais 9. Esse é o resultado desse produto notável desenvolvido. Depois nós vamos levar isso para a equação geral. Agora vamos resolver o outro produto notável. Bom, voltamos então aqui para o segundo parênteses lá. Então, y menos 2 ao quadrado, tudo que está ao quadrado, como nós já sabemos, multiplica duas vezes, ó, repetiu duas vezes. E nós fizemos y vezes y, deu y ao quadrado. Y vezes 2, 2y. Aqui o y é positivo, então, olha, mais com mais deu mais com menos deu menos aqui. Aí eu vou para o outro, 2 vezes y, 2y, menos com mais, menos, 2 vezes 2, 4, menos com menos, mais. Pra você não ter dúvida com relação ao sinal, se o parêntese for positivo, como no primeiro caso, todos os sinais vão ser positivos. Quando o parêntese for negativo, quando for diferença do quadrado da diferença, os dois primeiros vão ser negativos e o último sempre positivo. Então, não dá para ter dúvida. Aí, do mesmo jeito que o anterior, tivemos dois termos semelhantes aqui, menos 2y e menos 2y. Nós sempre vamos juntar esses dois termos aqui do centro, um só. Então, menos 2y e menos 2y, menos 4y, correto? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse resultado, que é o primeiro produto notável desenvolvido, esse resultado, que é o segundo, e vamos substituir lá na nossa equação inicial, tá? Na equação reduzida. Bom, então olha só o que nós fizemos. Esse primeiro parêntese aqui, nós resolvemos ele aqui, ó. Qual que foi o resultado? X ao quadrado mais 6x mais 9. Trouxe ele para aqui, tá vendo, ó? Então, esse parêntese se transformou nesse trinômio aqui. X ao quadrado mais 6x mais 9. O segundo parêntese, que é y menos 2, olha o que nós fizemos aqui, o que nós encontramos? Y ao quadrado menos 4y mais 4. Trouxe ele para aqui. Então, esse parêntese virou esse trinômio aqui. Y ao quadrado menos 4y mais 4. Lá no começo, nós percebemos que a equação geral ela é igual a zero. Tá vendo? Depois da igualdade tem que estar o zero. Para isso, nós fizemos o seguinte. O 25 estava desse lado da igualdade, ó, perceba aqui. Aí ele passou para o outro lado da igualdade. De um lado ele estava positivo, quando ele passou a igualdade ele ficou negativo. E outra coisa, como não tinha nada aqui depois da igualdade, o que fizemos? Acrescentamos o zero. O que tem depois da igualdade? Zero. Está ele lá. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos organizar essa coisa da seguinte maneira. Olha como é que funciona. Primeiro vem x ao quadrado, depois vem y ao quadrado, tá? O termo que tiver x ao quadrado vem primeiro, depois o que tiver y ao quadrado. Depois vem quem tem x, depois vem quem tem y e por último o número sozinho. Então, olha aqui. Nessa equação, primeiro vai aparecer o quê? O x ao quadrado. Então, vamos escrever ele aqui. Tá aí, ó, x ao quadrado. Depois vai aparecer quem? Y ao quadrado. O termo que tem y ao quadrado. Quem que é ele aqui? Então, mais y ao quadrado, certo? Aí depois vai aparecer o termo com x, olha aqui. O modelo é básico, é sempre esse formato aqui. Então, depois dos quadrados vem o x e o y. Quem é que tem x aqui? Olha aqui, é o 6x. Então, mais 6x.
Depois é quem tem y. Olha só, quem está com y aqui, esse aqui, então menos 4y. E aqui, esse c representa os números sozinhos. Então nós vamos agrupar os nossos valores aqui. Quem que nós temos? Olha, eu tenho o 9, que é número sozinho. Tenho o 4 e tenho o 25. Então nós vamos juntar esses três valores num só. Então aqui nós vamos ter 9 mais 4, 13. Então vai ficar 13 menos 25. Veja bem, 9 mais 4, 13 menos 25. 13 menos 25, o que a gente faz aqui? Sinais diferentes, o 13 é positivo e o 25 negativo. Nós vamos subtrair 25 menos 13, vai dar 12, e nós vamos conservar o sinal do maior em módulo, que é o 25. Então vai ficar menos 12. Então menos 12, que é igual a 0. Agora olha só, a equação está montada aqui, ó. X ao quadrado, igualzinho lá, olha aqui, ó, vamos acompanhar. X ao quadrado, y ao quadrado, termo com x, termo com y, número sozinho igual a 0. Isso que nós acabamos de escrever aqui é a equação geral ou equação desenvolvida da circunferência, tá? Nós vamos fazer mais alguns exemplos e depois vocês vão fazer as atividades que eu vou colocar na plataforma para vocês, tá bom?